Dia, turma, tudo bem? Meus queridos, hoje nós iremos abrir o nosso livro na página 20 do módulo 3, certo? Nós vamos conhecer hoje o que é coesão e o que é coerência textual. Eu ia providenciar umas imagens ilustrativas para mostrar para vocês bem direitinho a diferença de um para o outro. Mas como nós temos que responder a página do livro, né? E no livro não explica a diferença entre um e outro, só fala da coesão, né? Então eu resolvi explicar sem imagens ilustrativas para ver se vocês pelo menos conseguem entender. Coesão sequencial é quando você pega palavras como conjunções, como preposições, para fazer, vamos dizer, a junção, a concordância de uma palavra com a outra sem errar. Ou seja, eu vou concordar um substantivo com um sujeito, eu vou concordar uma preposição, uma conjunção para ligar palavras ou orações que não fuja da concordância. Se eu disser, moço, bom dia, me dê 2 pão, eu estou perdendo a coesão, certo? Porque se eu usei o numeral 2, imediatamente o substantivo vai ficar no plural pães. Entenderam como é que é a questão? Isto é coesão. Coesão é indicar classes gramaticais em sua posição correta na oração. É como se eu fosse pegar a oração e colocar em ordem direta, cada qual no seu lugar. Entenderam? Já a coerência não tem nada a ver com pontuações, com conjunções, com preposições, não. A coerência tem a ver com sentido. Vou escrever um texto, eu escrevi um texto e minha professora disse que meu texto não está coerente. Eu perdi a coerência, você perdeu o sentido. Você começou a falar sobre o uso do prego e terminou com o uso do parafuso. Entenderam como é que é a questão? Coesão é como se você fosse botar em prática a escrita. O que está ali escrito, cada um no seu lugar, pontuações, ponto final, vírgula, conjunção, o verbo na sua posição, o sujeito também. Entenderam? Palavras que vão se unir para formar uma coisa certinha. E já a coerência é sentido. Não perder o sentido, não perder o caminho. Entenderam? Portanto, hoje na página 20, eu irei ler para vocês para que vocês respondam. Respondam para que amanhã a gente corrija, ok? Coesão sequencial. Releia um trecho da reportagem estudada na leitura 2, observando as expressões destacadas. O levantamento também revelou que os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda que os demais 95% da população. Além disso, mostra que os super ricos, que são 0,1% da população brasileira hoje, ganham em mês o mesmo que uma pessoa que recebe um salário mínimo, R$ 937, que quando o nosso texto foi construído aí, né? O salário mínimo era 937, hoje é 1.045. Olha só que diferença, né? Muita, né, gente?
Cerca de 23% da população brasileira ganharia trabalhando por 19 anos seguidos. Os dados também 19 anos seguidos. Os dados também apontaram para a desigualdade de gênero e raça, mantida a tendência dos últimos 20 anos. Mulheres ganharão o mesmo salário que homens em 2047, enquanto negros terão equiparação de renda com brancos somente em 2089. Observem aí nesse trecho que está em negrito. O levantamento também revelou, além disso, e enquanto. Certo? Observaram bem essas palavras que estão em negrito, certo? Aí na letra A, você vai responder em que sentido as expressões também e além disso foram utilizadas no texto. Ó, não é porque eu falei que coerência é sentido que eu não posso perguntar qual é o sentido dessas 3 palavrinhas aí, porque elas estão indicando, apresentando ou relacionando. Vocês vão marcar a resposta correta. Que informações essas expressões ajudam a apresentar? Certo? Com relação à palavra enquanto, que informações ela relaciona? Das expressões a seguir, circule a que pode substituir a palavra enquanto sem afetar o sentido do texto. Reparem, mas... Pronto, depois que veio um gato namorar bem aqui perto da minha janela, então vamos lá continuar. Das expressões a seguir, nós vamos lá, vem ele de novo. Vocês estão ouvindo, gente? Que absurdo, né? Olha só. É um absurdo isso. Dá vontade assim da gente se levantar e pegar um gato desse e torcer a cabeça dele, certo? Das expressões a seguir, vamos parar de novo, porque senão... Então, das expressões que estão abaixo, né? Nós podemos perceber que são advérbios, né? Mas, quando... Vocês vão circular aquele que eu pode substituir por enquanto. Releia outro trecho da reportagem analisando as palavras destacadas. Reparem bem as palavras destacadas. Mas para isso, Kátia Maia propõe mudança como uma reforma tributária. França e Espanha, por exemplo, têm mais impostos do que o Brasil. Mas a nossa tributação está focada nos mais pobres e na classe média. Explica ela. Precisamos de uma tributação justa, rever nosso imposto de renda, acabar com os paraísos fiscais e cobrar tributo sobre dividendos. Outra coisa importante, segundo Kátia Maia, é aproximar a população. Outra coisa importante, eu repeti novamente, né? É aproximar a população destes temas. Reforma tributária é um tema tão distante e tecnocrata que as pessoas se espantam com um assunto. Diz, a população sabe que as pessoas se espantam com um assunto. De novo, eu repetir? Gente, será que está acontecendo com meus óculos? A população sabe que paga muitos impostos, mas é importante que a sociedade esteja encaixada neste debate para começar a pressionar o governo pela reforma. Eu ainda estou impressionada com o gato, por isso que eu estou aqui com o nervo à flor da pele. Agora, na letra A, vocês vão relacionar palavras como e, segundo, mas e para com o seu sentido. Quem tem o sentido de finalidade, de exemplificação, de contradição, de adição ou de conformidade. Qual a função dessas palavras no texto? Certo? Aí eu vou colocar uma por uma e colocar a função. Não precisa colocar uma por uma, não. É a função de maneira geral. Segundo o texto, o fato de as pessoas se assustarem
como um tema reforma tributária, é uma consequência de esse assunto ser muito distante delas. No texto, na expressão, liga essas duas ideias, estabelecendo o sentido de consequência. De que forma é possível identificar o sentido das palavras e expressões analisadas nas atividades anteriores? Na outra página, na página 22, temos: leia o texto a seguir que explica o sentido da palavra cidadania e sua importância para a sociedade. Direito de ter direitos. Cidadania é uma palavra usada com frequência, mas que poucos entendem o que significa. Quer dizer, em essência, a garantia por lei de viver dignamente. É o direito de expressar as próprias ideias, de votar em quem quiser sem nenhum tipo de constrangimento, de processar um médico ou hospital por negligência ou imperícia, de devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta, de não sofrer discriminação por ser negro, índio, homossexual, mulher, de praticar livremente qualquer religião. O direito de ter direito foi uma conquista árdua da comunidade no Brasil. Por exemplo, demorou muito para que as pessoas tivessem o direito de votar e escolher seus governantes. Muita gente deu a vida na luta por essa conquista. Mais tarde, outros batalharam para que você pudesse usufruir desse direito a partir dos 16 anos. País como o Brasil ia tirar, não ia processar a cabeça do povo, que isto aí não tem que demorou nada, que é o que eles fazem questão. Não é não, gente? Então vamos lá. Que informações aparecem em cada um dos parágrafos do texto? Algumas formas verbais foram destacadas no segundo parágrafo. Qual a importância delas para o sentido do texto? O tempo verbal utilizado poderia ser modificado sem alterar o sentido do texto? Explique. Então vamos lá. Há palavras e expressões que têm a função no texto de relacionar informações, atribuindo sentido a essa relação. Essa articulação de um texto é chamada coesão sequencial. Lembra como no começo eu falei para vocês? Palavras como conjunção, como advérbios, como preposições, como adjetivos, eles têm relação umas com as outras, certo? Seja no meio de conectivos, gente, são as conjunções, são as preposições, sejam por marcadores verbais, certo? Então, para hoje, nós temos a nossa atividade. Bem, aqui temos uma nova leitura que não é para hoje, certo? E agora eu colocarei na agenda de vocês as páginas que nós explicamos e que vocês irão responder agora, certo? Um grande beijo, bom dia, fiquem com Deus.